Hoje a gente vai abordar um assunto, um tema sobre a espiritualidade que já vem algumas pessoas perguntando, né? Então a gente vai abordar o que é a espiritualidade, se a espiritualidade é verdadeira e até onde faz diferença na minha vida a espiritualidade. A gente recebeu essas dúvidas e pedidos para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Agora que eu vi, né, que eu entrei um pouquinho antes, já estou dando aí um spoiler. Bom, mas nós vamos fazer hoje, a gente está na metade da primeira semana, então a gente já está indo muito bem, porque alguns movimentos e algumas mudanças aí já estão acontecendo com vocês. Quem quiser, deixe sua água, sua garrafinha de água, seu copo de água para a gente abençoar. E no processo ele já vai sendo fluidificado. Outra coisa, quem está vindo pela primeira vez hoje, caiu aqui de paraquedas, a gente vai fazer 21 dias seguidos, corridos. E você começa com a gente hoje, vai até o dia 28, quando a gente vai terminar aí os 21 dias, depois você volta e completa os dias que você perdeu. E também pode fazer no seu horário, na melhor forma que for para você, tá certo? Oi, Rosângela, boa noite. Mone, boa noite. Pessoas queridas, boa noite. Mone. Rosângela. Opa. Fátima, boa noite. Paula, boa noite. Bem-vindas. Acho que nós estamos com um time só de meninas, né? Só de meninas por aqui. Vamos esperar para que os meninos também participem, né? De alguma forma. Bom, então vamos para o primeiro assunto hoje. O que é espiritualidade? Essa é a forma como eu entendo, eu vejo, eu vivo, né? A espiritualidade é um conjunto de coisas. Uns falam que são valores, outros crenças, outros contextos, mas assim, é tudo aquilo que nos traz vitalidade, sentido para a vida, situações, né, que a gente possa estar melhorando a nossa vida e a vida dos outros, né, o que tem interesse na nossa vida, o que desperta interesse. Também é algo assim que a gente encontra razão para ter sentido na vida. Então, a espiritualidade, ela não está ligada diretamente com a religião, ela não tem que ter uma religião para você ter espiritualidade. E cada um vive a sua espiritualidade à sua maneira. O mais importante, quando perguntaram assim, se a espiritualidade é verdadeira, vai depender de cada um, vai depender da sua disponibilidade para estar se conectando com ela, se alinhando com o que você acredita, com aquilo que te faz bem. Vai depender se você está disposto a estar, né, buscando coisas que façam sentido para a sua vida. E cada um entende e adota e trabalha, né, e aborda a espiritualidade de várias maneiras. Então, algumas pessoas são só explicitamente em contato com a natureza, algumas abordam a sua espiritualidade frequentando templos, né? Esses templos são igrejas, são centros, são espaços físicos onde ela manifesta a sua fé e a sua espiritualidade lá. E no meu entendimento não há também uma forma de tentar entender essa espiritualidade se você não tem fé naquilo que você é e que você acredita ser. Então, essa verdade, se ela é verdadeira, é muito coerente com aquilo que a gente é e como é que a gente almeja essas coisas na vida, o que a gente almeja de melhor para a nossa vida. E a outra questão vem muito em cima do que até onde faz diferença
na minha vida eu ter espiritualidade, eu viver espiritualidade? Bom, eu vou falar de mim, né? Ela faz toda a diferença e faz todo sentido, porque desde que eu me entendo por gente, eu vivo a espiritualidade. Eu acho que eu comentei antes que eu tinha amiguinho invisível, né? Então, desde os 2 anos de idade, eu sou a neta mais velha das 2 famílias, então eu sempre tive amigos invisíveis, né? Digamos assim. E aí é quando a gente vê e entende que existe uma força superior, né? Tem uma força superior que conecta a gente com as coisas, conecta a gente com o universo, conecta a gente com tudo. Eu sempre gostei de olhar para o céu e gostei dessa forma de entender a minha espiritualidade. Isabela, boa noite. Andréia, boa noite, querida. Marileia, boa noite. Boa noite a todos aí também. Muito obrigada. Então, o que acontece? Cada um vive a sua espiritualidade à sua maneira. Não há certo nem errado, há maneiras diferentes, complementares, de viver ela. O importante é que você tem que ser coerente aquilo com que você fala, você diz e você vive. E aí umas pessoas acham que a gente que está, digamos aqui, neste momento, conduzindo o processo, que a gente fica 24 horas por dia, né, meditando, rezando. Não, a gente vive uma vida como qualquer outra pessoa, né, corrida, principalmente porque né, a gente não vive só disso aqui. Então, assim, tem os boletos para pagar, tem dia que você não está bem, tem dia que você sai xingando. A grande diferença é que quando alguma coisa estranha, diferente, a gente para, respira e pensa, poxa, eu podia ter agido de outra forma. Poxa, será que isso aqui foi mais adequado que eu fiz? Porque às vezes uma pessoa me freia no trânsito, né? Eu respiro fundo e falo, né? Tava com pressa, né? Deve ter algum motivo. Então, hoje eu não xingo mais. Entende? Nesse aspecto eu já fui evoluindo, melhorando. Então, a grande questão é como é que a gente consegue evoluir, né? Mas só que tem vezes que eu ainda me pego uma vez ou outra perdida, né? A pessoa tá lá, sei lá, eu tô com pressa, eu tenho horário, perdi, não sei o quê, tem que ir para fisioterapia. Aí você vira e fala assim, não, essa pessoa aqui na minha frente vai atrapalhando. Aí você dá um xinguinho ali, né? Aí você fala, ai, desnecessário. Mas é isso, né? É um autoconhecimento, né? É um processo muito interno de entender quem você é, como você age, como você vive e se as coisas que você faz estão coerentes com você, porque muito do que a gente faz, às vezes, era para agradar os outros, né? Então, eu já fiz muito isso, né? A gente faz para ser aceito, para ser querido, para ser que as pessoas gostem da gente. Então, assim, a primeira vez que eu vim morar no Nordeste, eu sou mineira, né? Então, a gente que é mineiro tem eu falo que é uma ótima mania, ou às vezes uma péssima, né? Mas eu combinava, gente, bolsa com sapato, tinha que ser da mesma cor, né? A gente se arruma até para ir na esquina, porque assim, lá em Minas, em BH, pelo menos só tem shopping, né? Você não tem lugar para ir, então é diferente. A gente se arruma para ir nos lugares, e era meio combinando. Hoje que a moda está diferente e tudo, então eu cheguei muito assim, digamos, com a minha mineiridade. E eu não sou uma mulher pequena, né? Eu sou uma mulher alta e grande, né? E aí, o que acontece? As pessoas aqui são bem menores do que eu, são minhonzinhas, né? Que a gente fala miudinhas assim. Então, o que acontece? Eu comecei a comprar roupas do padrão nordestino, aqueles bordadinhos, eram umas calças com os bordados na calça, para mim começar a me vestir como eles, para ver se eles me olhavam diferente. Eu estava tirando a minha essência. Eu sou uma mulher grande, exótica, eu não gosto do que todo mundo veste, eu não uso o que todo mundo usa. E assim, e aí quando eu comecei a me respeitar, quando eu comecei a ver que eu estava saindo do eixo, aí você começa a falar, opa, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, até que ponto a gente tem que se diminuir para caber
naquele lugarzinho para o outro, né? Até que ponto a gente tem que se diminuir o suficiente para que o outro olhe para a gente, porque aí você vai estar mostrando aquilo que ele quer ver, mas não aquilo que você é. Então, assim, vocês vão notar muito, muito, muito. A referência que eu tenho, depois que a gente completa o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro, ou seja, esses 21 dias, algumas pessoas se afastam, porque a sua energia vai ficar mais sublime. Você não vai olhar para algumas pessoas, para situações, para contextos que não vão fazer mais sentido para você. E isso aqui, então, se você quiser desistir, a hora é agora, porque a gente não avançou. Mas é como se fosse uma casca de cebola. A gente vai tirando a primeira parte, a segunda, a terceira, até ficar aquele miolinho aqui no meio, né? Aqui no meio, né? A gente tem aqui, ó, uma casca de cebola. E aí, à medida que a gente vai tirando aquelas primeiras cascas, fica esse miolinho aqui, que é um cristal, é uma pedra bruta, que aqui já está lapidada, aqui, nesse que eu estou mostrando para vocês, né? Mas, por exemplo, ele podia ser esse cristal aqui, mais bruto, mas que a gente vai o quê? Tirando essas arestas até ficar esse lapidado. Porque a gente começa a ver que os problemas vão limpando, as coisas vão melhorando, a vida vai suavizando, mas há em alguns casos que muita gente fala assim, nossa, mas eu fiz essa limpeza de 21 dias, eu fiz acreditando que minha vida ia mudar radicalmente. Não é milagre, né? Você também tem que fazer sua parte. Mas, muitas vezes, os problemas triplicam. Não é que eles vão aumentar, eles já estavam aí, só que o seu olhar para o que está lá dentro, sabe aquela coisa que a gente sabe, a gente sente, mas a gente não quer olhar, não quer ver o que está lá no meio? E aí essas coisas começam a vir para fora. Eles começam é como se saltassem os nossos olhos, né? A gente parece que tira a névoa do que não quer ver, tira a névoa do que não quer enxergar, e isso começa a se ampliar e amplificar. Mas a gente consegue passar pelas situações com mais leveza, com mais firmeza, com mais fortaleza e força interior, sabe? De que, opa, eu já dei conta de tanta coisa, eu tenho que conseguir resolver isso. E aí a grande diferença é que a gente olha para a situação e fala, ok, você está se mostrando dessa forma. Respira de novo. Eu falo, conta até 10, se não der, conta até 100, conta até 200, conta até 1000, mas assim, respira, relaxa, porque aí você fica coerente com você. Você está em você mesmo, você não está na raiva, você não está no medo, você não está na ira, que é tudo que a gente está limpando da terceira e quarta dimensão. Então, você fica em você mesmo, você fica centrado em você. Por quê? Porque todo esse trabalho, digamos assim, esses 21 dias dessa oração que a gente vai fazendo, ele também atua no nosso corpo como se a gente fosse essas camadas. Então, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Ó, estão vendo aqui? São uns bloquinhos, né? Então, é como se isso tudo aqui sou eu. Só que aqui no meio, ó, que é o cor-de-rosa, forte, é que está meu corpo físico. E em volta tem o de outra cor, né? Aí em volta tem o meu corpo, o perispírito, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Então, a gente tem 7 camadas aqui energéticas em volta da gente. Quando algo atinge o físico, como algumas pessoas relataram que sentiram gosto diferente na água, é porque ela também vai estar atuando não só nos outros seus corpos, mas também vai estar atuando no seu corpo físico. Então, quando perguntam se a espiritualidade é verdadeira, eu não sei explicar outra forma
de mais verdadeiro, mais sublime, mais real e mais concreto, porque eu vivo isso todo dia, né? E a gente tem desafios, a gente tem dificuldades, a gente passa cada perrengue, né? Eu acho. E aí umas pessoas falam: quanto mais é dado, mais é cobrado. A questão é que, quanto a gente é ignorante, a gente pode falar que não sabe. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você já deixou de ser ignorante. Isso vai passar para a sua consciência, para o seu subconsciente, para o seu intelecto. Então, assim, você vai ser mais cobrado no sentido de, opa, não dá para fingir que eu não sei que isso existe. Né? Eu posso talvez não concordar com isso, ter uma visão diferenciada, mas não dá mais para fingir. Então, você é cobrado a se posicionar na vida, em algumas linhas, né? Bom, eu sou mais por aqui eu não vou, esse caminho me interessa, esse não. Você começa a ter mais discernimento, tá? E então aí a gente explicou um pouco o que era a espiritualidade, se ela é verdadeira, né? E até onde faz diferença na vida, né? Na minha vida, na vida de cada um. E cada um tem que entender que vai fazer e faz para você à medida que você se conhece. E não há nada melhor, mais desafiador, mais maravilhoso do que entender o universo que é você. A gente é muito rico, né? Quando a gente para entender como é que eu estou andando, falando, gesticulando, movimentando tudo ao mesmo tempo, coisas ainda que a ciência não explica, mas simplesmente existe.